alguém muito importante. Saí com presentes com um amor tão grande. Porém ele, mas quem é ele? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Saber quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Vê, tá vendo aqui, ó? Encontrar. Eu posso te encontrar uma vez. Pra você precisar conhecê-lo também. Você precisa. Jesus, eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Eu quero saber. Eu quero conhecer. Boa noite, meus irmãos. Eu acredito que não poderia haver uma forma melhor de nós começarmos o culto dessa noite do que ouvir a Sara cantando, não é? Eu tenho certeza que todos gostaram, todos viram a pureza, a simplicidade de uma criança. A Bíblia diz que da boca dos pequeninos e daqueles que mamam é que sai o perfeito louvor. E é maravilhoso a gente começar um culto com esse perfeito louvor da boca de uma criança tão maravilhosa que nós conhecemos, que sempre está ali na nossa igreja. Infelizmente, ultimamente não, mas temos certeza que ela está acompanhando, tanto que participou do culto conosco nessa noite, não é? E eu quero convidar você para continuar louvando ao Senhor nessa noite, adorando, cantando dele, ouvindo dele também, mesmo que separados, mas que nós possamos estar em o mesmo espírito, falando com o nosso Deus. Nesse momento, nós vamos acompanhar uma leitura bíblica do Salmo 96. Quem fez essa leitura foi a nossa querida irmã Loidinês. E vocês vão então poder matar um pouquinho de saudade, pelo menos da voz dela, tá bom? E vamos ler todos juntos. Leia aí da tua casa, eu leio daqui, vamos ler todos juntos com a irmã Loidinês. Vamos fazer uma leitura uníssona, tá bom? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele é bom, porque Ele é grande, grande é o nosso Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eu tenho certeza que você conhece. Esse daí nós vamos poder cantar juntos em honra e glória do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus.
meu irmão, boa noite, minha irmã. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Bem, como já é de costume, sempre tenho dito, graças a Deus estamos todos bem. Sinto saudade de todos, mesmo nos encontrando presencialmente, aqueles que têm tido a oportunidade de estar participando dos nossos cultos pelo domingo de manhã. Ainda não voltamos à nossa normalidade, ou estamos vivendo, como muitas pessoas têm dito, esse novo normal, né? Mas ainda sinto falta da nossa comunhão, de estarmos todos mais juntos, mais presentes como era antes. Mas por enquanto estamos vivendo debaixo da proteção do nosso Deus, como sempre tem sido, e estamos obedecendo todas as normas de saúde para estarmos protegendo a todos. E estamos juntos, como sempre tenho dito, juntos através do reino de Deus, juntos através da oração, juntos através da comunhão do Santo Espírito do Senhor que habita dentro de cada um de nós. É muito bom estar com os irmãos aqui. Possivelmente, talvez você esteja me escutando pelo seu celular, ou talvez pelo seu computador, ou até mesmo pela sua televisão. Mas estamos juntos, estamos nesse momento em comunhão, estamos nesse momento em adoração ao nosso Deus. E é exatamente sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. A palavra que eu trago aos irmãos, ela se encontra no Evangelho de João, no capítulo 4, eu vou estar fazendo a leitura do verso 21 até o verso 24. É um texto muito conhecido, é um texto que nós conversamos em alguns momentos, só que nós vamos estar frisando talvez ali o segundo tema, ou o tema, segundo título tão importante ou tão popular quando falamos sobre o texto da mulher samaritana. Nós vamos estar falando de adoração. Então nesse momento eu vou estar fazendo a leitura, a minha versão é NVI, então o irmão pode estar acompanhando o texto que vai estar sendo projetado na tela. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Jesus declarou: "Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Já falamos em alguns momentos sobre esse texto, o texto da mulher samaritana, e quanto esse texto é importante, o quanto esse encontro de Jesus com essa mulher e o aconselhamento que Jesus faz, a transformação de vida que ele gera na realidade dessa mulher e de todos aqueles que a conhecem. Já falamos muito sobre a ação, já falei sobre o presente de Deus quando falamos sobre esse texto. Jesus é o doro de Deus para a humanidade, é o presente de Deus para a humanidade. E já comentei aqui sobre algo muito importante, que é algo que vamos dar foco nessa noite. Que quando Jesus fala que Deus procura, que o seu Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, a palavra usada é a palavra proskenetes, ou prostenetes, que vem do grego, que significa prostadores. Talvez a melhor tradução possível seja ajoelhadores, aqueles que se ajoelham, aqueles que se prostram. Então, quando Jesus está falando sobre adoração aqui, ele está falando sobre algo que talvez fuja um pouco da realidade que nós costumamos falar sobre adoração. Se os irmãos pensarem, o ato de se ajoelhar, ele é algo que gera, ou ele é algo que nos faz pensar em movimentação. Quando nós nos ajoelhamos, normalmente nós precisamos nos movimentar para fazer isso. Só que a adoração, ela vai muito além do que nós já costumamos conversar, do que nós costumamos trabalhar dentro do nosso cotidiano. E hoje eu gostaria de falar sobre 3 pontos que são importantes quando falamos de adoração. São importantes quando pensamos em adoração. E o primeiro deles, meus irmãos, é que a adoração precisa de contemplação. É estranho quando falamos sobre contemplação, quando falamos sobre contemplar alguma coisa, porque normalmente essa expressão de contemplação, de admiração ou de observação sobre as coisas é muito ligada à natureza. E toda vez que falamos sobre essa ligação de contemplação à natureza,
Nós pensamos em algumas religiões, movimentos religiosos, seitas, ou algumas relações espirituais e ritualísticas que existem na nossa sociedade, que não tem nada a ver com o Evangelho. Porém, quando nós observamos o Evangelho, observamos a palavra de Deus, observamos a própria ação do nosso Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos perceber e entender o quanto a contemplação é um fator determinante para a nossa adoração. Pois, afinal de contas, quantas vezes os irmãos, ou em quantas passagens, nós encontramos expressões como, por exemplo, elevo os meus olhos para o monte e de onde me vem o socorro. Bem, esse exemplo é um exemplo simples de explicar, é um exemplo tranquilo de entendermos, porque quando o salmista diz que ele olha aos montes e se questiona de onde vem o seu socorro, e ele entende que o seu socorro vem do Senhor, ele reconhece através da grandiosidade da mão de Deus, a grandiosidade daquele monte que está diante dele, e que aquilo que está ali diante dele, em sua presença, através da sua visão, que está sendo contemplado por ele, é a obra das mãos do Senhor. Foi criado por Deus, pertence ao poder de Deus. Então, quando ele se questiona sobre o seu socorro e contempla a criação de Deus, ele entende que o socorro dele vem do poder que criou todas aquelas coisas. Nós podemos pensar e podemos entender, talvez, quando conversamos sobre o próprio Gênesis, quando sabemos e entendemos muito bem que quando Deus cria todas as coisas através de sua fala, nós entendemos que o sétimo dia, o dia do descanso, ou alguns falam sobre o sábado, é um dia de contemplação do próprio Deus. É um dia que Deus observa toda a sua criação, e o texto sagrado vai dizer que ele vê que toda a sua obra era muito boa. O próprio Deus observa a obra de suas mãos e admira e contempla tudo aquilo que ele mesmo criou. Nós precisamos entender que a adoração também envolve a contemplação, também envolve esse movimento de observar toda a ação de Deus e tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que está ao nosso redor, que é obra de suas mãos, e entender que cada uma dessas coisas é perfeita e Deus é o Senhor de todas elas e Ele é o único que merece receber adoração por todas elas. Eu acho muito interessante quando olhamos para o texto de Jó, no capítulo 38, um texto que fala muito comigo, pois tem muito a ver com o meu chamado, com a minha vocação, quando nós observamos que Deus confronta Jó sobre tudo aquilo que havia acontecido na sua vida até aquele momento, tudo aquilo que estava acontecendo naquela situação. E Deus se utiliza da argumentação da criação de todas as coisas. Ele questiona a Jó onde ele estava quando ele, Deus, determinava o limite dos oceanos, determinava até onde as montanhas chegariam, determinava como cada uma das criaturas que ele tinha feito e que ele tinha gerado vida se comportariam. Quando Deus fala com Jó sobre isso, ele está falando sobre o controle que ele possui sobre todas as coisas. Ele está demonstrando a Jó que ele é Deus e o Criador de todas essas coisas. E nós, como criatura, temos a função de adorá-lo por toda essa criação. E a nossa adoração, ela precisa ser uma adoração contemplativa. Nós precisamos olhar para a criação do Senhor e admirá-lo pelo feito de suas mãos. Eu me recordo de quando, na minha adolescência, questionei meu pastor sobre toda essa questão de sermos a coroa da criação de Deus, de sermos escolhidos à sua imagem e semelhança. E naquela ocasião específica ele me indicou a leitura de um livro chamado O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. É um livro muito interessante, pois conta a história de um rapaz que estudava para ser médico e se encontra com um morador de rua, que eu não vou dar spoiler do livro para os irmãos aqui, pois eu indico a leitura. É um livro já um pouco antigo, né? Mas quando eu terminei de ler aquele livro, eu consegui entender e consegui identificar muito bem
a grandiosidade da criação de Deus quando nós observamos para cada um de nós. O universo que existe dentro das nossas emoções, dentro dos nossos sentimentos, dentro dos nossos pensamentos, dentro de cada uma das nossas ações. E tudo isso, cada mínimo detalhe, cada personalidade, cada fio de cabelo foi criado pelas mãos do Senhor. Tudo isso é obra das mãos de Deus. E Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor por cada uma dessas criações. Quando nós pensamos que tudo isso é obra das mãos do Senhor, quando olhamos ao nosso redor, nós precisamos entender que precisamos adorá-lo por tudo aquilo que Ele fez. E continuando, eu entendo que a adoração, ela parte da contemplação, mas existe outro ponto que é importantíssimo para entendermos e falarmos de adoração. Bem, meus irmãos, então nós podemos entender que a nossa adoração tem a ver com a nossa vivência, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com o nosso cotidiano. Através das nossas ações, através do nosso dia a dia, nós adoramos ao Senhor. Nós podemos observar isso no Salmo de número 148, quando nós entendemos que o salmista convoca toda a criação de Deus a adorá-lo. Ele diz que o sol, a lua, as estrelas deveriam adorar ao Senhor. Ele diz que os mares, as criaturas que habitavam nos mares, as criaturas que habitavam nas florestas, que a terra deveria adorar o seu Criador. E aí eu pergunto, ou talvez o irmão esteja se perguntando, onde nós nos colocamos nisso? O que quer dizer isso? O que o pastor está querendo falar sobre quando falamos de adoração e vivência? Existe outro texto que eu acho muito interessante, que quando Jesus fala sobre a fidelidade de Deus em nossas vidas, ele cita as aves dos céus e os lírios do campo. E ele comprova naquela simples explicação ao povo da ação de Deus, da fidelidade de Deus, de como Deus guarda toda essa criação. Ele também fala sobre a ação dessas coisas, ele fala sobre a ação dessas aves, fala sobre a ação dessas flores, e isso tem a ver com adoração. Quando o sol nasce, meus irmãos, toda a manhã ilumina tanto justos quanto injustos, ele está adorando ao Senhor, pois foi para isso que Deus o fez. Quando ele se põe e a lua brilha no céu sobre as nossas vidas e sobre as nossas cabeças, ela está cumprindo a missão, ela está cumprindo a ação de Deus sobre a vida dela. Os irmãos sabem, e eu tenho o costume de falar isso toda vez que falamos sobre missões, que todos nós somos missionários. Todos nós fomos chamados por Deus. Todos nós fomos vocacionados por Deus. O apóstolo Paulo, muito sabiamente, quando fala sobre dons, ele fala que uns foram dados a profetas, outros a pastores, e nós sabemos que nem todos nós somos iguais. Nós sabemos, acabei de falar sobre contemplação de toda a criação de Deus e quanto a infinidade de diferenças que existe dentro de cada um de nós é obra de Deus. Então, essa obra e essa diferença que existe em nós, ela também enriquece a nossa vivência. E a nossa vivência é a adoração do Senhor. Você adora ao Senhor, você é ministro do seu evangelho, você é missionário no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, quando você está vivendo, quando você está se dedicando a adorar ao Senhor através da obra das suas mãos, pois você é a obra das mãos de Deus. A partir do momento que você adora e que você entende que tudo aquilo que você faz é por conta da obra e por conta da mão de Deus sobre a tua vida, você está adorando ao Senhor através da sua vivência. Fazendo uma brincadeira com o nosso pastor aqui, os irmãos já perceberam que existe um coelho na lua? Os coelhos estão chegando longe, pastor Marcos. Existe um mito, uma lenda oriental, que diz que um dia um sábio que vivia na lua decidiu vir à Terra e escolher um animal que fosse representado na lua para ser exemplo de generosidade a todos aqueles outros que pudessem olhar para a lua durante a noite. E ele encontrou 3 animais.
ele encontrou uma raposa, um macaco e um coelho. E ele estava disfarçado de alguém que passava por necessidade para provar aqueles 3 animais que ele havia encontrado. E ele pede alimento àqueles 3 animais. E rapidamente o macaco sobe em uma árvore e recolhe algumas frutas e leva até aquele homem. A raposa não tinha a mesma habilidade do macaco, mas vai a um riacho e pega um peixe e leva até aquele sábio. Porém o coelho só conseguiu pegar um pouco de grama. Aquele homem entendeu e percebeu que não era o suficiente para entregar, para saciar a fome daquele homem que estava ali. Então ele pede auxílio, tanto ao macaco quanto à raposa, para que construíssem uma pequena fogueira. E quando aquela fogueira é feita, o coelho se lança às chamas, se sacrificando para se tornar alimento ao sábio, na verdade, aquele homem que passava necessidade naquele momento. E a partir daquela ação, o sábio entende a generosidade do coelho e reconhece ele como um animal que deveria estar sendo representado na lua. E aí talvez agora os irmãos devem estar se perguntando: o que isso tem a ver com adoração, pastor Alex? O que esse mito, ou o que essa lenda japonesa, chinesa, oriental que o pastor acabou de contar tem a ver com o que nós estamos falando? O que isso tem a ver com o tema? Irmãos, vamos pensar um pouquinho, ou vamos talvez mudar o perfil, mudar a cena dessa lenda, e vamos só pensar em um único personagem. Vamos pensar em Estevão. Irmãos, Estevão, quando é questionado pelo Sinédrio se ele deveria ou não negar o Senhor Jesus, ele entende, através do Espírito Santo de Deus que habitava dentro dele, que a sua vivência sem pregar o Evangelho do Senhor, a sua vivência sem cumprir os mandamentos de Deus e a vontade do Santo Espírito que habitava nele, era uma vivência que não teria sentido. Então, se fosse necessário morrer pelo Evangelho de Cristo, assim ele o faria. Por mais que pareça estranho aos nossos ouvidos e esteja fora do contexto da nossa realidade, essa lenda oriental que eu contei aos irmãos, se é necessário que nós tenhamos que morrer para viver o Evangelho de Cristo, assim nós adoramos ao Senhor. O nosso cotidiano, a nossa realidade, as nossas realizações tem tudo a ver com a nossa vivência. Nós adoramos ao Senhor, como disse antes, no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas casas com as nossas famílias. Tudo aquilo que fazemos é a obra da mão do Senhor, pois é Ele que nos concede todas as coisas. E caminhando para o final, nós precisamos entender que, já falamos aqui na verdade, que a oração tem a ver com contemplação, que a adoração tem a ver com contemplação, que a adoração tem a ver com vivência, e agora nós precisamos entender que a adoração tem a ver com oração. Acabei dando um spoiler para os irmãos no meio do meu ato falho. Eu acho muito interessante, me recordo de uma matéria que estava lendo sobre a história da vida da Madre Teresa de Calcutá. E uma vez um repórter questiona a Madre Teresa sobre o que ela falava com Deus através de suas orações. E ela responde ao repórter que ela não dizia nada quando orava ao Senhor. Ela simplesmente o escutava. E recebendo logo assim uma resposta de imediato, ou na verdade uma pergunta de imediato do repórter, ela é questionada sobre o que Deus falava a ela nessas orações. E ela, com um sorriso no rosto, responde àquele repórter que Deus não falava nada. Ele somente a ouvia. Quando eu escuto essa frase, eu entendo que oração tem a ver com relação. Nós não precisamos falar nada ao Senhor, pois Ele é o Deus que sonda os corações. Ele me conhece, Ele te conhece muito melhor do que eu e do que você mesmo. Ele sabe tudo aquilo que se passa no nosso cotidiano. Ele sabe tudo aquilo que se passa no nosso dia a dia, pois Ele está presente em todos os lugares, em todos os momentos, pois Ele é totalmente onisciente e onipresente. Deus sabe todas as nossas necessidades, mesmo antes de nós expressarmos
para Ele. Só que a nossa oração, ela faz parte da adoração porque ela tem a ver com o movimento. Ela tem a ver com a busca da relação com Deus. Quando Jesus fala que o Pai busca aqueles que se dobrem, aqueles que se ajoelhem diante dele em espírito e em verdade, ele deixa muito claro que Deus é espírito. Então ele precisa ser adorado através do espírito. Ele deixa claro que Deus é verdade. Deus precisa ser adorado através da verdade, de forma verdadeira. Nós adoramos o Senhor de forma verdadeira quando nós contemplamos a obra de suas mãos, quando nós decidimos viver segundo essa criação e segundo esse entendimento para adorar ao Senhor, para a honra e para a glória do seu nome. Nós o adoramos em verdade e em espírito quando nós o buscamos todos os dias através da oração. Quando nós estamos conectados com Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa caminhada, buscando a orientação dele, buscando adorá-lo através da nossa relação com ele. Jesus deixa muito claro quando ora ao Pai e o chama de Abba, como um balbuciar de um bebê, expressando a inocência de uma criança que entende que não pode viver sem os seus pais, que precisa da proteção desses pais. E é sobre isso que relata a oração, é sobre isso que se fala na oração, é sobre isso que tem a ver a nossa adoração a Deus. Quando nós entendemos a grandiosidade de Deus e que Ele precisa ser adorado todos os dias e que nós precisamos buscar nele essa figura de proteção, essa figura de nosso provedor, de nosso redentor. Como o próprio Jó vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E nós precisamos reconhecer que Deus está em nosso meio e que através da contemplação desse meio, da obra de suas mãos, através da nossa vivência, através da oração que busca a relação com Deus, nós precisamos e vamos adorá-lo. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus assim permitiu, hoje é quarta-feira, meio da semana, e estamos juntos adorando ao Senhor, mesmo que de forma virtual, mas na certeza de que em espírito e em verdade nós celebramos a nossa fé. Estou aqui em Papucaia, como costumo fazer no meio da semana. Hoje é terça-feira à noite, está uma chuvinha boa, gostosa, refrescando o local, diminuindo o calorão, e vamos caminhando um dia de cada vez pela vontade do nosso Deus. Vocês viram aí a Sarinha cantando, iniciando o culto desta noite. Ela fez 4 anos na semana passada, já está uma moça, né? Como é que o tempo passa rápido. Você pôde aí relembrar aí o Salmo 96, que até tem uma música muito bonita, Cantai ao Senhor um cântico novo. E, irmãos, a gente tem que viver celebrando a nossa fé, a gente tem que viver cantando o reino, cantando a eternidade, cantando o amor de Deus, revelando quem Ele é todos os dias. Amém? E como é bom poder professar a nossa fé dizendo que Deus ele é grande e cantar o amor de Deus sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês também puderam ver a Rose, vocês ouviram uma boa reflexão do pastor Alex falando sobre a adoração, o que significa a adoração, como a oração faz parte de tudo isso, como a grandeza de Deus, a criação de Deus também ela faz parte de tudo isso que envolve o nosso viver. Nós somos a coroa da criação, mas não viveríamos sem nada à nossa volta. Então, hoje você aprendeu um pouquinho mais. Como todos sabem, nós retomamos os cultos já há 2 domingos. Aleluia por isso. Domingo passado tivemos 60 irmãos e juntos ali celebramos a nossa fé, cantamos, oramos, aprendemos um pouquinho com Deus, com a sua palavra, buscando colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. A gente sabe que não é fácil, nós sabemos que cada dia demanda um cuidado, um desafio,
e juntos a gente vai caminhando assim. Irmãos, sempre falamos de oração, de intercedermos uns pelos outros. A oração é a grande arma que a gente tem, é uma ferramenta poderosa. E estamos orando pelas nações, temos orado pelo país, temos visto que o contágio do Covid-19 está diminuindo, já não está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, isso é muito bom, fruto de vários protocolos. Nossa cidade ainda está em alta, nosso estado, mas a tendência é que isso melhore. Mas independente disso, nós precisamos tomar os nossos cuidados, não é verdade? Usando máscara, álcool gel, distanciamento, enfim, evitando da melhor forma as aglomerações e seguindo com fé também. Então, que juntos permaneçamos firmes, orando pelo irmão Adaías, que deve ter alta essa semana. Ele teve que fazer uma cirurgia do coração, e foi algo bem difícil, ele está se recuperando bem, mas foi uma intervenção bem grande no coração. Ele teve que fazer ponte de safena, mas graças ao Senhor tudo transcorrendo bem. A nossa querida Érica já está em casa fazendo tratamento e está seguindo progressivamente essa jornada, assim como o nosso querido Kim. Temos orado também pela irmã Selmi, que perdeu o seu sobrinho Fábio na semana passada, de forma repentina, e sem dúvida toda a família está sentindo. E assim, irmãos, a gente vai cuidando uns dos outros, louvando ao Senhor, intercedendo, chorando com os que choram, nos alegrando com os que se alegram, ok? E domingo, se Deus permitir, estaremos juntos. É um feriadão aí, talvez, não sei se você já está conseguindo sair de casa ou não, mas estaremos lá se Deus assim permitir, ok? Continue firme. Lembrando que você precisa ligar para a igreja para confirmar a sua presença, sua saúde tem que estar plena, correto? Tem que entrar de máscara, passar álcool gel, tapete higienizador, traga a sua garrafa d'água, enfim, todos esses detalhes para que a gente possa continuar nesse propósito com os nossos cultos presenciais, ok? Agora você vai ouvir a música oficial da campanha de missões nacionais. Lembrando que setembro é mês de missões também, e os desafios que nós temos em nosso país. Você já começou aí na sua agenda de oração, vai recebendo aí as devocionais, e nunca deixe de orar por missões. Graças a ela que você conheceu Jesus aqui no Brasil, não é verdade? Foram os missionários que chegaram para cá. Vieram de outro país, alguém enviou, alguém sustentou. Diante disso, continue fiel nos dízimos, nas ofertas, para que a Igreja de Cristo continue firmemente o seu propósito de proclamar que só Jesus Cristo salva. Amém? Um grande abraço a todos, um bom restante de semana e, permitindo Deus, a gente se encontra. Um grande abraço e até lá!